Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Anne, tudo bem? Tá ouvindo direitinho o som? Vocês podem me dizer se o som tá legal? Eu botei aqui o fonezinho, mas eu não sei se o fone tá legal. Boa noite. Tudo bem? Ah, que bom. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, o pessoal chegar, está sendo avisado, para a gente poder falar de uma coisa super legal hoje, hein? Hoje a gente vai falar sobre suplementos de vitaminas e minerais. Olá, Lucilene, tudo bem? Vamos esperando aqui mais gente para a gente poder falar. Rosemary, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um negócio bem legal, hein? Que a gente chega lá na farmácia, tem lá esperando a gente. Será que a gente precisa realmente de tomar isso tudo, essas vitaminas e minerais, esses A a Z da vida? Margarete, tudo bom? Convidem os amigos. Vilma, tudo bem? Manda o aviãozinho aqui embaixo para convidar os amigos, para a gente poder falar. É um assunto bem legal e que a gente vê, às vezes, nossos avós, nossos pais indo lá comprar esses suplementos e nem sempre tem essa necessidade. Aurinha, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar aqui, toda terça agora a gente se encontra, né? Quem não vê agora vai assistir depois, que eu vou deixar no YouTube, tá? Então, hoje a gente vai falar de um negócio muito importante, tá? Que são os suplementos de vitaminas e minerais e antioxidantes. Será que a gente precisa disso? Tá? Então, assim, é super importante porque às vezes a gente sai na farmácia, sai comprando e não sabe por que tá tomando, aí já vai e a gente precisa explicar isso, precisa saber direitinho o porquê. Oi, Sônia, tudo bom? O porquê a gente precisa disso, né? Por que a gente precisa suplementar minerais, vitaminas e antioxidantes? Será que precisa? Será que não precisa? Por que a gente precisa? O que esse papel faz? Primeiro, quem são quem são esses suplementos que a gente vai e compra? São as vitaminas e minerais, né? E o que eles fazem no organismo? Mantém as nossas funções, né? Mas mantém as nossas funções por causa de uma palavrinha que no mundo, no meio científico, ultimamente, está sendo muito utilizada, chamada estresse oxidativo, tá? O que é o estresse oxidativo? São os radicais livres que são formados. Todo mundo aqui, especialmente as mulheres, já ouviram falar em radicais livres, né? Radicais livres que destrói nosso colágeno, causa rugas. Esses radicais livres são formados o tempo inteiro no nosso corpo, né? Esses radicais livres são formados o tempo inteiro, quando existe o metabolismo do corpo, na própria função do metabolismo, conforme vai metabolizando, vai formando radical livre, tá? Pela presença de oxigênio, vai formando radical livre. Um corpo bem equilibrado consegue equilibrar esse radical livre de forma que ele não vá se acumular. Só que na maioria das vezes, a gente não está equilibrado, por vários motivos que eu vou falar aqui. A gente acaba que não está equilibrado por vários motivos que eu vou explicar para vocês, tá? O tempo inteiro, então, a gente falou que a gente forma esse radical livre, né? O tempo inteiro, porque só acontece metabolismo, tá formando radical livre. Então, como que vai? Aí as vitaminas e minerais vão lá e
bloqueiam esses radicais livres para equilibrar o nosso corpo e eles não se acumularem, já que o acúmulo desse radical livre vão causar várias doenças que eu vou falar aqui para frente para vocês, tá? Então, a gente vai, acontece isso. Só que a gente vive atualmente, é o seguinte, a gente dorme mal, a gente come mal, a gente é mais sedentário, tá? A gente tá com essa poluição, a gente tem um solo ruim, então a gente não consegue ter uma quantidade boa dessas vitaminas e minerais, tá? Porque eles são muito requisitados no corpo o tempo inteiro. Ou seja, só aquilo que a gente come, essa fonte, será que é suficiente para combater esse radical livre dessa vida que a gente está levando, desse estilo de vida que a gente está levando atualmente, né? Então, a gente vai pensar nisso. A gente precisa, por exemplo, doenças, a gente já viu que algumas doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, o mesmo câncer, tá? Doenças cardiovasculares como infarto, AVC, entre outras, tem muita influência do meio externo. A gente não pode culpar a genética por essas doenças, tá? Então, os estudos mostram que eles têm mais influência do meio externo do que o meio interno, né? Do que aquilo que você tá, da sua genética. Então, se essas vitaminas e minerais estão ali para neutralizar esse radical livre, e se eu não tenho o suficiente, eles vão se acumular, formar o tal do estresse oxidativo que eu falei, e dessa maneira eles vão causar essas doenças, né? A maioria das doenças crônicas hoje em dia é causada por esse estresse oxidativo, tá? Aonde a gente vai encontrar essas vitaminas e minerais? De uma forma, o normal, o comum, nos vegetais e frutas, né? Então, assim, nas nossas verduras, nas nossas frutas, mas na anamnese dos dias de hoje, eu encontro muito pouca gente que come uma quantidade suficiente. Às vezes come uma folhinha de alface com uma rodela de tomate e diz que come vegetal e saladas todo dia. Não, aquilo ali não é uma quantidade muito pequena. O colorido do prato é que é o grande lance. O colorido e a quantidade do prato, que seria, os vegetais deveriam estar em 50% desse prato, esses vegetais e frutas essa quantidade e o colorido é que vão dar as quantidades de vitaminas e minerais. É ali que eles estariam presentes. Estariam por quê? Porque vai depender do solo também. Então, são várias variantes que vão levar a uma necessidade, lá na frente vocês vão ver, que a gente chega à conclusão que a gente não vai ter a vitamina e mineral suficiente, só através da alimentação. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais necessário essa suplementação, tá? Então, por exemplo, esse vegetal nos dias de hoje, ele já não está igual em qualidade de nutrientes. Por quê? Porque o nosso solo, ele é muito... existe o replantio. As pessoas não trabalham no solo para irrigar de forma que a planta cresça com mais nutrientes. A nossa preocupação, a preocupação no nosso país é que a planta cresça sem dar bicho e cresça rápido, tá? E por isso um toque agrotóxico, mas ninguém está preocupado com nutriente. Então o solo já fica pobre, porque você planta, colhe, no mesmo solo. Os nutrientes vão ficando muito deficientes, né? Então a gente não tem essa quantidade boa nesses vegetais, nessas frutas, nesses alimentos. Uma fruta que você come hoje, se você for analisar e conseguisse analisar há 30 anos atrás, ela é completamente diferente, né? Em termos de nutrientes, os nossos vegetais e as nossas frutas são completamente diferentes de anos e anos atrás.
Por quê? Porque essa está um desgaste desse solo, porque está um desgaste desse plantio, fora os agrotóxicos. Porque quando a gente come algo com agrotóxico, se eu como uma vitamina, se eu como uma fruta, ou um legume, uma verdura que tem um agrotóxico, meu corpo imediatamente mobiliza essas vitaminas e esses minerais, que são os nossos combatentes, para ir neutralizar esse agrotóxico que está no meu corpo, formando radical livre. Mas se eu não tenho o suficiente, vai depositar, certo? Então, essa é a importância, tá? Essa é a importância para a gente ter uma quantidade boa, para a gente... esse agrotóxico é altamente agressivo ao nosso corpo, forma uma reação química altamente agressiva e eu preciso das vitaminas e minerais se mobilizando para neutralizar isso, para não gerar o quê? O estresse oxidativo que eu falei logo no começo, né? Então, se a gente come apenas, como eu falei, um tipo de fruta, porque tem gente que fala assim, eu só como banana, eu só como maçã. Então, essas pessoas vão ter deficiência. Porque a gente não falou que a variedade é que vai dar, o grande lance vai ser a variedade, né? Então, a gente vai ter uma deficiência, tá? Outra coisa também, gente... Oi, Luísa, tudo bom? Karina, gente, manda um aviãozinho pro pessoal para eles poderem escutar alguma coisa aqui, apesar que eu vou deixar gravada, tá? Mas é um assunto bem importante, hein? Especialmente pra gente, pras mulheres, a gente saber desses radicais livres, não só para ruga, né, gente? Por aquelas doenças que eu acabei de citar agora, que são as doenças terríveis, degenerativas, muito sérias, que a gente pode evitar com isso, tá? Bom, então assim, ao longo do tempo, essas deficiências, elas vão trazer sim, né? Elas vão trazer sim doenças para o nosso corpo. Por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, ela é muito consumida quando a gente está no período de estresse. Olha, pensa bem, a gente está vivendo agora um período de estresse, né, gente? A gente está confinado, a gente está trabalhando de casa, algumas pessoas nem estão trabalhando, né? Tiveram salário reduzido, não estão trabalhando, ou estão com medo de perder o emprego. Esse estresse todo, o medo de ficar doente, esse estresse todo, ele consome muita vitamina C. E aí, se a gente não repõe através da alimentação, ou se mesmo através da alimentação ele é baixo e fica baixo essa vitamina C, cadê a proteção do vaso? Que a vitamina C é uma das mais importantes para a proteção dos nossos vasos, tá? Então a gente pensa muito em colesterol como vilão do vaso, né? Não quero formar placa nos meus vasos, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com o colesterol, tem que tomar remédio, o médico já passa logo o remédio. Mas primeiro você tem que saber se esse colesterol é um colesterol oxidado. Porque é o colesterol oxidado, tá? E tem uma forma da gente saber isso no exame de sangue, pedindo a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. A gente tem como saber se aquele colesterol que às vezes está um pouquinho só mais alto, ele está oxidado ou não. Porque realmente o oxidado, ele vai fazer dano ao vaso. E eu preciso dessa vitamina C para essa proteção, tá? Para proteger. Então, não é o colesterol em si, né? Não é o colesterol em si, mas é o colesterol que oxida que vai formar a placa. Tá vendo como assim a vitaminas e minerais acabam numa proteção para o nosso corpo em todos os sentidos, tá? Então, assim, por isso, assim, não basta a gente também, quando a gente está falando desse lance de colesterol, é bom que eu falo, não basta a gente tá com colesterol alto, aí vai lá, o médico prescreve um remédio para baixar o colesterol. Sim, mas e a vitamina C, que é importante para o vaso? E os antioxidantes que vão ajudar a não deixar esse colesterol se prender lá no vaso, né?
Então, assim, é super importante, não é só a vitamina C, tá? Que é importante para o vaso. Tem a vitamina E, o resveratrol, que está presente nas cascas das uvas e das frutinhas roxinhas, blueberry, mirtilo, mas o nosso, aqui a gente encontra mais o quê? É a uva, né? Então, na casca da uva tem uma propriedade, tem um ativo chamado resveratrol, que é super importante para isso. Muitas pessoas nem gostam de uva e às vezes a gente tem que colocar esse ativo numa fórmula que a gente faz para ela, para que ela também tenha essa proteção desse vaso. Ou então a vitamina E, ou então junto à vitamina C. E a gente tem sempre como ver um princípio ativo que pode ajudar. Outra coisa também, além da gente não estar ingerindo quantidade suficiente desses vitaminas e minerais, a gente tem que saber também que às vezes eles podem não estar sendo absorvidos. Eles podem não estar sendo bem absorvidos, tá? Então, por quê? Porque, por exemplo, a gente às vezes está tomando uma medicação e aí o idoso toma muito essa medicação, que é, por exemplo, o omeprazol ou um outro tipo de medicação que seja um antiácido, né? Eles impedem a absorção de vários nutrientes, inclusive de algumas vitaminas e minerais, que são super importantes. Por exemplo, o ferro e a vitamina B12, eles são altamente prejudicados quando você quando você toma esses antiácidos, né? E às vezes eu recebo pessoas já de mais idade, né? Que estão apresentando, que é muito comum no idoso, um pouquinho de anemia, tá até utilizando ferro, mas também está utilizando um antiácido. Olha, a absorção, e aquele ferro às vezes não é um ferro quelado, que o quelado é uma forma melhor em que os vitaminas e minerais são absorvidos. Então não é. E aí, olha só, tá tomando, não é absorvido e tá achando que tá ficando legal e não tá. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas ligações entre a medicação que a gente está usando, o tipo da vitamina que a gente está comprando. E aí eu ainda vou falar mais à frente, tá? Então, pessoal, fiquem ligados que eu ainda vou falar sobre aqueles polivitamínicos que a gente vê nas farmácias. Será que eles são realmente eficazes? Será que a gente consegue absorver bem? Então, no final eu vou falar sobre isso, tá? Então, assim, existem esses remédios que a gente toma, essas medicações passadas pelo médico que a gente toma, que também podem atrapalhar. Daí, mais ainda, a importância da suplementação para essas pessoas que tomam medicação. Sabe uma medicação que muitas mulheres usam e atrapalha muito a absorção dessas vitaminas e minerais no corpo? É o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele impede muita absorção, atrapalha demais. Então, assim, por mais que até você coma bastante, variado e tudo mais, os legumes, 50% do seu prato são de vegetais, mas está tomando anticoncepcional, não está absorvendo bem. Entendeu? Então, assim, existem vários vertentes que a gente tem que prestar atenção. Por isso que, assim, quando a gente estuda na ortomolecular, a gente tem essa visão muito em cima dos exames, das medicações, da alimentação. O que a gente pode fazer? Eu, como nutricionista, não posso passar medicação, posso passar suplementos, né? Aí o médico pode passar a medicação, mas às vezes a gente tem que mandar um bilhete, tem que mandar um bilhete, um relatóriozinho para o médico, para ele poder rever a necessidade, ou se pode trocar por um outro melhor, né? Para quê? Para que o paciente possa ter realmente uma ótima resultado final, um ótimo resultado final, porque senão vai ficar, toma o suplemento, toma omeprazol, toma o suplemento, toma anticoncepcional. E aí, será que está absorvendo tudo direitinho? Bom, aí a gente não sabe realmente, né? Então, o que tem que prestar atenção?
tem que prestar atenção que a gente vai... injetável ou via oral, é a mesma coisa, tá? É anticoncepcional. Então, a absorção também fica prejudicada. Então, assim, a gente falou que a gente precisa, porque a gente forma radical livre o tempo inteiro. Esse radical livre não é só para ruguinha, se fosse tava tudo bem, não é, ele vai se depositando, ele vai juntando, forma o estresse oxidativo, que é responsável pela maioria das doenças crônicas. Ok, já entendemos isso. Entendemos que o nosso solo é pobre e que a gente também não come, às vezes, quantidade suficiente desses vegetais que têm as vitaminas e minerais nos vegetais e nas frutas. Entendemos também que, às vezes, mesmo comendo o suficiente, tomamos medicação que prejudicam a absorção desses nutrientes, né? Então, a gente vai dizer o seguinte: quando você entra na farmácia, eu vejo muitos idosos também, a pessoa está estressada, ou achando, não estou comendo bem, ou estou estressada, vou lá na farmácia comprar umas vitaminas. E aí pega e compra um polivitamínico, tá? Um polivitamínico que vai de A a Z, aqui tem tudo, essa pílula é maravilhosa, contém todas as vitaminas e os minerais. Primeiro, será que eu preciso disso tudo? Ou será que o que eu estou sentindo de sintomas e sinais é esse A a Z que eu vou precisar? Aí a pessoa fala, mas eu vou me cercar. É de A a Z, eu vou cercar pelos todos os lados, né? Mas será que isso vai ser absorvido? Bom, então agora a gente vai falar sobre os polivitamínicos, tá? Esses que a gente encontra pronto por aí. Primeiro, que a gente tá vendo, é uma coisa igual para todo mundo. Se vocês compararem a bula de os ingredientes, né, a bulazinha de todos, eles têm a mesma quantidade, porque é uma legislação. Para ser um polivitamínico tem que ter aquelas quantidadezinhas iguais, que por vezes são tão mínimas de algumas coisas, tá? Então, isso é importante. Outra coisa muito importante. Será que é favorável colocar tudo isso de uma vez? Ou será que é melhor eu fazer uma fórmula para mim específica com aquilo que eu estou sentindo, estou apresentando de sinais, e o profissional vai saber assim, olha, isso está aparecendo com deficiência de alguma coisa, e aí colocar para você, tá? Porque outra coisa também importantíssimo a ser falado desses polivitamínicos. Eles não estão na forma de melhor absorção. Lembra que eu falei da forma da absorção, que é super importante? Então, você toma, mas você pode notar lá, que eu até anotei aqui para vocês, ó. Como é que vai estar as palavrinhas lá? Vai estar sulfato de não sei o quê, carbonato de não sei o quê, óxido de não sei o quê. Então, toda vez que vocês lerem óxido de alguma vitamina, carbonato de alguma vitamina mineral, sulfato de alguma vitamina mineral, isso daí não é biodisponível. A absorção é muito pequena, entenderam? Então, assim, além disso, como é de A a Z, tá? Como é de A a Z, existe competição entre eles. Porque pensa bem, olha, ferro com cálcio na mesma fórmula, no polivitamínico eu tenho ferro e tenho cálcio. Eles não, um com o outro vai competir. Ou um ou outro vai ser absorvido. E nesse caso eu posso dizer para vocês que o ferro sempre perde. O ferro sempre perde do cálcio. Tá? Por isso que a gente não pode comer sobremesas que tenham leite logo após a refeição de sal do almoço. Por quê? Porque o ferro vai perder para o cálcio do leite. Criancinhas que tomam iogurte depois da comidinha, né? O ferro vai perder para o cálcio, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Outro importante também, zinco com cálcio. Tem lá no polivitamínico, tem zinco e tem cálcio.
Vão competir, não se dão, vão competir entre si, né? Vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K, com vitaminas hidrossolúveis, complexo B, vitamina C. Na mesma fórmula, não dá, não vai absorver legal. Uma ou outra vai ficar fora, entendeu? Então, por exemplo, tem cálcio. Ah, lá na fórmula tem cálcio. Tem vitamina K2? No polivitamínico? Normalmente não tem. O que é a importância quando a gente toma cálcio, tomar vitamina K2? Ela é a seta pro cálcio e pro osso. É como se fosse isso, entendeu? A vitamina K2 atua como uma seta para o cálcio e para o osso. Então, se eu estou tomando cálcio e quem está ouvindo tem a mamãe, a vovó que toma cálcio, olha se a fórmula tem K2. Olha, essa fórmula é carbonato de cálcio. Se for carbonato de cálcio, está jogando dinheiro fora. Se não tiver K2, está botando esse cálcio no lugar errado. Pode estar lá, ele pode estar calcificando a artéria. Ele pode não estar ajudando o osso. Então, é muito importante isso, entendeu, gente? Então, assim, por que eu sempre falo sempre me perguntam, polivitamínico, eu estou tomando, por exemplo, pacientes pós-bariátricos. Olha, paciente pós-bariátrico, área de absorção menor, chega lá e fala assim, eu estou tomando polivitamínico de A a Z, não quero falar o nome aqui, de A a Z. Para esse paciente, então, pós-bariátrico, que precisa da coisa ser muito bem absorvida, vai tomar um polivitamínico, né? Das formas não boas biodisponíveis. Então, assim, não adianta, gente. Tem que ser aos poucos. A gente sempre faz, na ortomolecular a gente sempre avisa, a gente faz rodízio. Para quê? Para não ficar também aquela receita gigante, né? Porque sai caro e você fica o tempo inteiro tomando um monte de cápsulas. Então, a gente faz rodízios. Você passa primeiro por os antioxidantes iniciais, aí pelos seus sintomas, pelo resultado do exame, vai girando e vai consertando as coisas, entendeu? Não é tudo de uma vez, né? Então, assim, é importante você saber exatamente seus sinais e sintomas e procurar uma suplementação correta. Então, quando me pergunta suplementação de vitaminas e minerais através de polivitamínicos ou fórmula manipulada, eu vou falar que é fórmula manipulada. Porque tem pouquíssimas marcas, e eu indico também, que são com minerais quelados, vitaminas queladas. Por quê? Porque são melhores absorvidos. Quando está escritinho na fórmula quelado, quer dizer, está ligado às vezes a um aminoácido, então aquilo vai ser absorvido como uma proteína, que é uma forma mais fácil, tá? Às vezes a forma, por exemplo, se a pessoa precisa de B12, uma pastilha sublingual é melhor absorvida do que você chegar lá na prateleira e comprar uma B12, uma cápsula. Outra coisa importante desses polivitamínicos que eu não falei, gente, vocês veem aquele corante na cápsula, não é? Você põe na língua, a cápsula, sai aquela cor, né? Então, aquilo é cheio de corante também. Então, tudo a gente tem que prestar atenção que existe o motivo, existe o porquê, não é porque a gente quer fazer a forma, mas é para melhor absorver. É para melhor absorver, tá? É como esse cálcio é super importante, é bem legal que vocês comentem com seus familiares, às vezes a vovó, a mãe que já toma o cálcio, tá? Que é muito melhor suplementar uma fórmula que você faça ela combinada com o K2, com o boro, com a vitamina D, com a vitamina... Às vezes com uma vitamina B6 que ajuda, ou uma B2 também que é super importante, né? Então, assim, exatamente, ainda existe essa coisa das pessoas serem alérgicas a corante. E através da manipulação você pode pedir uma cápsula vegetal, às vezes cápsulas gastroresistentes, se for o caso, dependendo do que você está usando. Então, gente, é super importante. Essas medicações, esses polivitamínicos, mulher, homem, silver, não sei o que. Gente, é tudo parecido. Vocês olham, é pouca diferença.
e a forma não está na melhor forma para ser absorvida. Não é a melhor forma, não é biodisponível, né? Como eu falei para vocês, óxido, carbonato, sulfato, quando está escrito isso, não é uma forma que o nosso organismo vai achar legal para absorver. E aí a gente está crente que está abafando, está cercado de A a Z, mas não está adiantando. Ou dali vai ser absorvido pouca coisa. Ou seja, será que esse pouca coisa absorvida você não ia pagar mais barato de outra maneira, com mais efetividade? Então, essa é a importância que eu falo para vocês, entendeu? Que vocês entendam que a suplementação, nos dias de hoje, é necessária sim, tá? É necessária. Acima de 30 anos, com certeza, tá? Vida corrida, trabalho, estresse, filhos, faculdade, poluição ambiental, tá? Vida corrida de cidade grande, trabalho estressante, né? Aí vamos outras coisas para as mulheres. Tinta de cabelo, tinta de unha, esmalte para unha, ó, tudo isso, maquiagem. Tudo isso precisa da vitamina e mineral, porque tudo isso forma radical livre. Tudo é um complexo pra gente, químico, que vai acontecer e a gente vai absorver de alguma maneira, tá bom? Então, assim, realmente cuidando mesmo por dentro, tá? Nossa célula precisa ser cuidada, precisa ser muito bem calculado e muito bem visto. Não precisa, de repente, tomar o AZ de uma vez. A gente vai rotacionar isso pegando primeiro os seus sintomas principais, tá? Sintomas principais de cada um, não é? Então, às vezes, assim, a pessoa chega e você vê lá, histórico familiar, super importante. Eu sempre gosto, quem é meu paciente aqui sabe, que eu gosto de ver esses exames laboratoriais, dizem muita coisa. Junto, quando você compara o exame laboratorial com os sintomas que a pessoa relata, poxa, você às vezes só confirma aquilo, tá? Então, às vezes, agora com esse atendimento online, as pessoas primeiro me mandam o exame, né? Para depois a gente marcada a consulta depois, para eu já deixar anotado no prontuário. E o que eu vejo, às vezes, só de anotar o exame, eu falo assim, essa pessoa tem, não sei... A gente já vai tendo essa visão, tá? A gente assim, homocisteína alta, tá? Alguma coisa, essa pessoa deve ter familiar com infarto, familiar com AVC, deve ter uma genética aí, que por um erro alimentar do ambiente, um erro externo, causou já essa homocisteína alta nela. E olha os vasos, olha como eu tô precisando de vitamina C para cuidar dos vasos. Tá vendo? Tudo é ligado, gente, tá? Tudo é ligado. Então, assim, a gente tem que ficar muito, muito, muito atento. Não adianta, fala pro pessoal, não adianta ficar tomando, assim, um monte de vitaminas de uma vez, tá? Desse A a Z de uma vez. Não é absorvido. Especialmente também, hein, pessoal da bariátrica aí. Quem conhece alguém da bariátrica... Fala que não adianta isso daí, não. Isso daí é protocolo de todo paciente que chega para mim, pós-bariátrico, chega com essa prescrição desse polivitamínico. É impressionante, parece que é tudo igual para todo mundo, gente. Será que todo mundo precisa da mesma coisa? A gente sabe que o paciente bariátrico, pós-bariátrico, precisa de vitaminas e minerais. Mas ele não absorve bem. Então, a gente tem que botar poucos rotacionados para ele absorver da melhor forma possível, né? E quando não sabemos informações familiares, a gente vai pelos sintomas e pelo exame de sangue, de estudo. Bastante mesmo, gente. Então, assim, não tem problema, tá? Então, assim, se você toma importado, você não sei, eu não conheço essa marca que você falou, importada, Clécia. E você tem que ver se são minerais quelados, se tem tudo junto, né? Como eu falei aqui, se tem escrito sulfato, carbonato, óxido. Se for assim, não adianta muito, tá? Então, assim, vamos prestar atenção nessa quantidade de vegetais no nosso prato, aquele colorido, tá?
É melhor, gente, a gente deixar o arrozinho de lado, porque o arrozinho é só carboidrato, tá? O arrozinho é só carboidrato, não tem vitamina nenhuma, já tá polido, já tirou tudo. E aumentar nos vegetais. Aumentar nos vegetais. Por quê? Porque aí a gente tem um aporte maior, tá? Melhorar a nossa absorção através dos probióticos e prestar atenção nessa medicação antiácida. Às vezes não é preciso, às vezes você mudando a alimentação melhora. Eu não sei se tem alguma paciente minha aqui, mas geralmente paciente deixa de ter refluxo com mudança de alimentação, gente. Eu digo para vocês, se fizer direitinho, para refluxo. Parou refluxo, não preciso medicação. Não preciso medicação, vou absorver melhor. Entende como é? Entende como é um ciclo? E como é importante, tá? Probióticos, Clécia, nada mais é do que lactobacilos. Vai ter vários nomezinhos estranhos. Lactobacilos acidófilos, lactobacilos bulgares, vão ter vários, tá? E eles são usados para quê? Para nutrir a flora intestinal. Não para nossa, para assim, é para eu ir ao banheiro? Não, não é. É para absorver melhor. E a gente precisa por tudo isso que eu falei, né? Estresse, má absorção, come correndo, é refrigerante, é bebida alcoólica, até tudo isso vai influenciar. Tudo isso vai formar radical livre. E o corpo é capaz de combater. Mas será que se a gente estiver fazendo várias coisas que formam muito radical livre o tempo inteiro, será que a nossa condição, as nossas vitaminas e minerais que estão no nosso corpo vão conseguir equilibrar isso? Ou vão causar o estresse oxidativo? Com certeza vão causar, porque as doenças crônicas hoje aumentam terrivelmente. Provavelmente todo mundo aqui conhece alguém com doença crônica, não é? Diabetes, hipertensão e problema cardiovascular, fora as autoimunes, Hashimoto, fibromialgia, artrite. É muita coisa, gente. Porque a gente está fazendo tudo errado, infelizmente. E assim, não é culpa de cada um, não é que assim, a vida e o mundo, a gente tá levando a gente para isso, né? É tudo o solo pobre, é só pensando em crescer a planta, não se importa se aquilo ali tem nutriente ou não, e toma agrotóxico, e é assim. É assim que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente precisa realmente, por quê? Porque senão a gente não vai chegar na idade dos nossos avós, gente. Que isso? A gente precisa tratar, né? A gente precisa tratar isso. Com certeza, Lê. Sinusite melhora também com a mudança da alimentação, claro. Toda essa parte, né? As ites que a gente chama, né? Rinite, sinusite, a bronquite também. Tudo isso tem influência alimentar, né? Paciente pós-bariátrica, lactobacilos, sim, absorve, porque ele vai ser a nível intestinal. A cápsula, ela vai ser absorvida direto no intestino. Ela passa pelo estômago e vai ser absorvida, tá? Então, assim, tudo isso que eu falei, até vocês podem agora mandar perguntas, que a gente já, no resumo, é isso. A gente, primeiro, entre polivitamínico e manipulado, eu sempre vou preferir o manipulado, tá? Por quê? Porque, por causa daqueles casos que eu te falei, a melhor forma de absorção, eu não vou usar 300 minerais juntos. Eu vou colocar de pouquinho em pouquinho e rotacionar. Dessa maneira, a gente absorve melhor. Clécia está me perguntando, exame de cortisol, o que a doutora acha? Qual o exame? O exame de sangue ou salivar? O melhor, já que se você tiver algum problema de cortisol, acho melhor você que o seu médico solicite o exame de cortisol salivar. Porque aí a gente vai ter mais fidedigno a como é que está seu cortisol, se está alto ou está normal. Acho legal. Lactobacilo você compra em farmácias. Qualquer farmácia vende, tá? E não precisa receita, consegue tomar tranquilamente. Não tem problema. Realmente o açúcar diminui a nossa disposição, gente. Açúcar e farinha branca.
são roubadores de energia, que eu chamo. Rouba mesmo, tá? O exame de sangue é só fazer, colhe lá, é a mesma coisa, vai em jejum, tem que ir até, se eu não me engano, 8 ou 9 horas da manhã, tá? O cortisol tem que ser colhido bem cedo, senão depois já não dá certo. Cortisol alto, eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Ou, se eu não me engano, um vídeo ou uma postagem tem lá sobre cortisol alto. Então, gente, prestem bastante atenção, olhem bastante os suplementos dos seus familiares, se eles estão tomando, e se conseguem, se eles estão tomando esses polivitamínicos, o cálciozinho da vovô e da vovó, da mamãe, como é que tá, que cálcio é esse, se é carbonato, né? Se é carbonato é ruim, se não tem K2 é ruim, se não tem vitamina D é ruim, tá? Então, vamos fazer a suplementação correta, pra gente não ter problema, tá? E evitar outros problemas. Yakult só tem açúcar e o lactobacilo. Se, por exemplo, se o transporte trouxe esse Yakult e ele ficou sem refrigeração por algum tempo, já morreu o bichinho. Aí já não adianta, aí é só o açuquinha, porque o bichinho já morreu. Aí por isso que não adianta, né? Não, suco Clyde eu também acho que não é muito bom. Mas, assim, é difícil essa escolha em suco Clyde ou refrigerante zero. Que tal uma água com gás e limão? Eu gosto. Não, Yakult zero, mas a gente não sabe se o bichinho tá lá. Kefir é ótimo. Kefir é onde tem lactobacillus. Agora, nesse período agora de coronavírus é que é perigoso, a não ser que já seja seu o kefir. Feito em casa, mas que já seja seu, né? Não pega essa cepa de ninguém, uma doação de ninguém, porque aí a gente não sabe qual é a contaminação também. E aí, assim, vai. O kefir é um excelente. Kefir é o lactobacillus vivo, né? Assim também como o kombucha, né? Kombucha também é super legal, que tem gente que fala kombucha, né? Mas é caro, né? É um pouco caro, eu não sei fazer. Nunca fiz. E o pronto é meio carinho, né? Mas é ótimo. E já tem o kefir também pronto agora. Porque eu não me acerto muito fazendo isso, não. Eu compro um pronto que tem, esqueci a marca agora, vende na Casa de Produtos Naturais. Não tem açúcar e é bem gostoso. Existe bom. Então, assim, suco de limão é bom, limão, maracujá são frutas baixo carboidrato, né? Se for para suco, baixo carboidrato. Senão, eu adoro água com gás, então também sou suspeita. Mas, não, é caro sim, mas tanto os dois, né? Kombucha quanto o kefir pronto são caros mesmo. Então, por isso que às vezes a lactobacillus eu prefiro, né? Vende no mercado o que você tá falando? Kombucha vende no supermercado, eu já vi. Gente, tem dúvidas? Porque daqui a pouco vai acabar e depois vocês ficam... Pode me perguntar no direct também. Mas o que eu acho legal é sobre suplementação. Alguém daqui faz uso de suplementos polivitamínicos comprados prontos na farmácia? Fala aí. Alguém daqui usa polivitamínicos, aqueles famosos A a Z, que vendem nas farmácias? Pronto. Quem mais? Ninguém? Então, vamos prestar atenção, vamos ver só se não tem escrito lá neles. Dá uma olhadinha de curiosidade, vê se não tem sulfato de alguma coisa, óxido de alguma coisa e carbonato de alguma coisa. Então, aí vocês veem, para vocês verem, se tiver esses nomezinhos, já sabe que não é. Eu tô achando até que o intestino é o primeiro cérebro, de tão importante. Sim, a gente chama de segundo cérebro pela importância dele. Esse Centro eu não conheço, importado eu não sei, mas dá uma olhada depois nele. Dá uma olhadinha nele. É tipo o Centro no Brasil? Então é isso. Tem que ver se não tem isso.
Às vezes é melhor tomar separado. Se não for manipulado, às vezes é melhor tomar separado, né? Porque lá fora, nos Estados Unidos, assim, mais nos Estados Unidos, na Europa, essas coisas a gente não acha muito, num preço bom. A gente acha muitos suplementos, poxa, é completamente diferente daqui, gente. É muito mais barato, uma qualidade muito boa, que quando você vai comprar aqui é caríssimo, tá? Então, só um minuto. Deia tá perguntando de Nutrem. Olha, tem Nutrem que tem açúcar. Tem que ver se não tem açúcar, tá? Tomar suplemento com açúcar e não dá. Tem o Nutrem Protein. Tem o Nutrem Protein. Nutrem Protein para mulheres mais velhas é melhor. E ver se não tem açúcar na fórmula, tá? Excesso de B12 é um outro problema. É um outro problema que tem, tá? Alguma coisa está acontecendo que está levando a esse excesso de B12. Vision Plus, não conheço. Dos Estados Unidos é separadinho, é bom, que tem aquelas cápsulas. Por exemplo, tem uma vitamina D importada que é maravilhosa. É uma cápsulazinha de óleo americana, muito boa. Eu, às vezes, a compro aqui no Brasil, né? Por, sei lá, Mercado Livre, alguma coisa assim, ou pessoas que trazem e vendem. Eu compro aqui porque sai muito mais barato do que a nossa vitamina D daqui, gente. Mesmo você pagando alguém que trouxe. Então, assim, realmente... saúde, para ter saúde, é tudo mais caro. Então, infelizmente, você tem que comprar lá de fora, porque a nossa aqui vai ser mais caro, né? Então, assim, isso é importante. Essa vitamina D de lá eu gosto muito, eu uso muito. E você sabe que teve relatos já de paciente dizendo assim, eu tomo vitamina D, daqui eu tomava direto, não sei que quando eu tomei a importada e a vitamina D foi para o lugar que deveria ir, que para mulheres é de 45 a 80. Eu gosto mais de 50 a 80. Então, assim, realmente, tá? Precisa bastante. Tem a Spring Valley, tem a Natures, né? A Natures também é bastante boa a marca, eu gosto bastante. Não, o Roseli falou que não absorve B12 e tem que fazer reposição intramuscular. Sim. Até quem absorve e não é afim de ficar tomando cápsula, tá? É bom fazer. Lá no consultório, o Dr. Rafael faz algumas reposições intramusculares. Vitamina D, que aí é de tanto em tanto tempo que toma. A B12 também é de tanto em tanto tempo, aí você não tem que ficar com as cápsulas. Eu acho bem legal. Ainda mais quando ela tá baixa, né? Chega a gente... Hoje, essa semana eu atendi vitamina D de 20, vitamina D de 17. Se tivesse no consultório, eu já ia indicar para tomar injetável, que eu acho bem melhor, gente. Porque senão você tem que tomar bastante até chegar no ponto certo, né? E aí é muita diferença. Gente, mais alguma dúvida? Herbalife não conheço, gente. Eu não conheço o que ela tem, como é que são essas vitaminas. Não olho, não. Bom, sobre Hashimoto, depois eu vou fazer uma live só de tireoide, que aí é muito específico, tá? Mas saiba que Hashimoto é uma doença autoimune onde a sua tireoide combate ela mesma. Tá muito ligada à alimentação também, gente. Tem que tirar algumas coisas da alimentação. Não é que Hashimoto tem alergia nem nada a glúten, não, tá? Mas a molécula, o pessoal que tem Hashimoto são pessoas que têm a permeabilidade intestinal maior e isso facilita essa molécula do glúten passar e se depositar em outros locais. Então, a gente tira das pessoas com Hashimoto o glúten, tá? Reduz bastante. O certo é retirar, porque baixa muito o anti-TPO, tá? Antiperoxidase, eles baixam muito. E essa é uma doença autoimune, tá? Então, como é muita coisa para se falar, eu acho que depois eu vou fazer uma live só de tireoide. Porque, gente, vocês já prestaram atenção? A psoríase também, hein? Tem muito a ver com a alimentação. Vocês já prestaram atenção? Com certeza alguém de vocês, todos vocês conhecem alguém
que tenha um problema de tireoide hoje em dia. Hipotiroidismo, tiroidismo de Hashimoto, não é verdade? Tem um amigo, tem um parente, ou a pessoa mesmo tem. Porque tá muita coisa, porque a tireoide é um órgão muito sensível. É extremamente sensível, tá? E aí, assim, desculpa, gente, o negócio aqui entrou do nada. A nossa tireoide é muito sensível. Então, com essa coisa ambiental, estresse, essa alimentação, agrotóxico, tudo isso, ó, aqueles radicais livres que eu falei, ó, o estresse oxidativo que eu falei, e vai atacando, né? Vai atacando. Então, é muito importante. Eu já falei aqui, Karina, sobre o uso do anticoncepcional, a absorção realmente fica prejudicada de algumas vitaminas e minerais, tá? Depois você escuta que vai estar lá, a gente falou já sobre isso. Para psoríase, assim, tem muita coisa alimentar que a gente também é leite, tá? Parte de leite, de glúten, tudo são os irritantes. Tem que ser a dieta anti-inflamatória. Aqui no meu Insta, tá? No meu Insta tem uma postagem sobre dieta anti-inflamatória. É super importante. Aí você pode ler lá, Ione, que você vai ver que os alimentos que são para você dar deixar de lado um pouco, tá? Mais alguma pergunta? Tá travado, gente? Aqui não, aqui tá legal. Bom, tem mais alguma pergunta, pessoal? Porque daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu não fico quieta, o negócio cai toda hora. Então, isso. Tá, gente? Depois eu vou deixar gravado, vai ficar lá no YouTube, tá? Eu vou botar no Telegram. Eu também tenho um grupo. Gente, vocês estão no meu grupo? Todo mundo que tá aqui tá no meu grupo do Telegram? Isso eu quero saber agora, hein? Hora da verdade. Todo mundo está no meu grupo do Telegram? Se não, me pede o link depois que eu vou botar, tá? Eu vou botar lá no grupo, que eu não boto toda hora coisa não, mas quando são os assuntos sérios, vou passar a gravar uns videozinhos lá rápidos, de coisinhas bem legais e que vocês têm maior dúvida ou sempre me perguntam mais, e eu vou deixar lá o videozinho, os videozinhos dia a dia, vou deixar umas diquinhas lá bem legal no canal, tá? A live eu vou deixar no YouTube. E aí eu deixo lá para vocês, eu vou mostrar o link, vou deixar o link no canal do Telegram. E vou tentar botar lá também, mas aqui, aqui no Instagram eu não posso colocar. Eles não deixam colocar link, né? Mas eu vou tentar ver se eu coloco lá para vocês, tá bom? Então, gente, quem não tem o grupo, quem não tá no grupo do Telegram, no canal, me pede depois por direct que eu mando o link, tá bom? Para vocês, eu mando o link. No IGTV eu também, eu às vezes coloco, mas eu tenho colocado no YouTube também. Eu tenho colocado a livezinha no YouTube também, tá bom? Na minha bio tem o endereço? Eu acho que não. Sabe que eu acho que não tem. Mas em alguma postagem lá tem, eu acho que sim. Mas eu vou ver isso, tá? Eu vou ver e vou colocar para vocês. Tá bom, meninas? Claudinha entrou agora, já tô acabando. Fazer exame de sangue antes de marcar consulta? Prefiro que não faça. Porque eu gosto de pedir o exame completo. Aí você faz o exame, aí depois eu vou ter que pedir outro. Então, é melhor você deixar para fazer o exame depois, tá? Eu prefiro pedir o exame porque eu peço coisas que normalmente não estão nos exames normais, tá? No YouTube, é nutricionista Carmen Braga. É assim, completo. Nutricionista Carmen Braga no YouTube. Ok? Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Até a próxima terça-feira. Quem sabe antes,
vou ver. Quem sabe antes surge uma outra live, mas na próxima terça a gente se encontra novamente. No grupinho lá no canal, eu vou colocar uns videozinhos pequenos, com pequenas dúvidas sempre. Edna, eu estou consultando online e a partir do dia 23 no consultório eu estou voltando também com pouca gente, tá? Vou marcar poucos pacientes em cada dia, porque eu não vou conseguir atender muito tempo com a máscara, que infelizmente a gente ainda vai ter que estar atendendo de máscaras. Máscara, protetor facial e muita coisa. Então, vou começar a atender pouca quantidade de gente e vou continuar no online, porque muita gente prefere e tem muita gente que mesmo abrindo muitas coisas, eu acho que quem pode ficar, que fique em casa ainda, tá? Porque as informações, infelizmente, aqui são totalmente desencontradas e a gente fica sendo manipulado, eu acho, de forma errada, porque a gente viu o que aconteceu no mundo. Então, a gente tem que ficar atento, tá bom? Grande beijo para vocês, tudo de bom e até terça-feira, tá bom? Beijos, pessoal. Obrigada a presença de todos, tá? Tchau, tchau. Até breve.